Isso transformou a minha vida. A inteligência emocional fez com que eu abrisse a minha visão, abri minha visão para a fé, para os negócios, para as oportunidades. A inteligência emocional fez com que eu tivesse também sangue frio, de maneira em que você vê o perigo ali diante das afrontas e você entender o seu lugar, você saber se comportar, saber ver o perigo e saber se livrar dele. E o medo, quando ele entra, o medo é uma emoção que não é benefício para você, aí você perde o medo. Olá, tudo bem? Aqui é o Valdir Silaia. Eu vim falar um pouquinho da transformação da inteligência emocional. O que a inteligência emocional acrescentou na minha vida? Antes de eu entender sobre o assunto, eu era uma pessoa que tinha um temperamento difícil. Eu era uma pessoa que vivia reclamando das coisas, das pessoas, nas empresas. Tudo estava ruim para mim. Eu falava que as coisas estavam ruins, que os comportamentos do empresário estavam ruins, do encarregado, das pessoas, das demais pessoas. E teve um dia que Deus ele foi trabalhando na minha vida, foi transformando e aí foi me dando capacidade para aprender a inteligência emocional, e isso me fez com que eu tivesse um grande temperamento, e esse temperamento emocional que faz evitar as brigas, faz com que a pessoa tenha um temperamento sangue frio, né, no modo de falar, porque então, desde então, a pessoa começa a ter o entendimento de que não vale a pena arrumar confusão. A pessoa aprende a ouvir palavras que não é bom, que não é confortável, e não criar problema com aquilo. E eu saía das empresas antes, eu saía de uma empresa, ia de uma empresa para outra, o meu problema continuava. Eu tinha uma crença limitante que me dizia que isso não é para mim, que eu não tinha dinheiro, que eu não levo jeito. Então essa crença limitante, ela fazia com que eu perdesse oportunidades. Eu achava que as pessoas que tinham dinheiro para comprar as coisas, eles eram apenas um herdeiro, algo do tipo, sabe? Alguém que teve sorte na vida. Então eu deixava de prosperar, eu deixava as oportunidades passarem, sabe? Então a crença limitante é uma das maiores libertações que eu tive com relação à inteligência emocional, além daquela inteligência diante do perigo, que também, diante de um perigo, eu tinha medo. Quando você aprende a lidar com as situações, com as emoções, você aprende que o medo, ele é uma sensação de perigo. O medo, ele traz para você uma visão totalmente fora da realidade. A inteligência emocional, ela abre sua visão com relação a isso, diante de todas as situações, diante das oportunidades de trabalho, da oportunidade de empreendedorismo, de crescimento empresarial, de crescimento emocional, diante de ter medo das coisas, de ter medo de alguém que falar uma palavra agressiva, mesmo que você não esteja com dívida, com débito com aquela pessoa, sabe? Então, mesmo diante das perseguições, diante das provações, diante das perseguições, diante das afrontas, entender o seu direito. A inteligência emocional, ela vai te dar um equilíbrio emocional que vai fazer com que você não perca a sua fé, você não perca a sua paciência, não lidar com pessoas difíceis, sabe? Então, aquele medo que muda a sua visão, sabe? Que te dá uma visão distorcida, uma visão de incapaz. Então a inteligência emocional, ela transformou a minha vida. Pensando nisso e pegando também a direção de Deus para criar esse método e fazer com que você que está assistindo esse vídeo chegasse a um ponto, a você também conquistasse todo esse benefício, toda essa transformação que eu consegui. Desde a emoção de você se alegrar, da emoção de você assustar, a emoção do medo, da emoção também da perca. Todas essas áreas, tanto familiar, empresarial, em todas as áreas da sua vida, você vai saber equilibrar muito bem
E uma das coisas que a inteligência emocional vai te entregar de benefício é que você vai ter liberdade sempre na sua vida. Porque você não vai fazer uma besteira, por exemplo, uma palavra ofensiva, uma ameaça de morte, você ir até a pessoa por uma palavra ou por uma dívida e tirar a vida da pessoa e ir preso. Você não vai precisar disso. Você vai entender com sabedoria. A inteligência emocional, ela vai te dar uma grande sabedoria e com base bíblica, esse método tem base bíblica para você entender o que Deus deixou na Bíblia, no livro, no nosso mapa sagrado que é a Bíblia, para você ter a inteligência emocional e você ser uma pessoa de sucesso, tanto nos negócios, na família, nas crises familiares, na crise no casamento, na crise na empresa, nas crises financeiras, em todas as áreas da sua vida. Você vai entender passo a passo com o fundamento bíblico, de acordo com a vontade de Deus. Até aqui deu para explicar basicamente o que eu queria passar para vocês da transformação. E eu quero ficar por aqui. Que Deus abençoe sua vida, sua família e bons estudos para você. Que fica na paz de Jesus.